Muito bom estarmos novamente para cultuar o nosso Deus, né? A quem pertence a honra, a glória e todo o louvor. Primeiramente, eu quero agradecer à igreja por nos receber tão bem, a minha família, né? Desde quando o pastor Enio entrou em contato, juntamente com o pastor Júnior, nós nos sentimos honrados e louvamos a Deus por terem dado essa credibilidade, né? Uma igreja, quando cede um espaço para alguém expor as escrituras, na minha visão é um privilégio, porque o pastor trabalha tanto, se esmera tanto na obra do Senhor, levando as suas ovelhas para uma mente de Cristo, né? E pode vir um pregador e de repente falar algumas coisas erradas. Mas isso a gente não tem que ter medo também, que o pastor no outro dia ele corrige. Na próxima oportunidade, não é assim? É assim. Esquece. Exatamente. Há um grupo, né, de um amigo, eu tenho um grande amigo, da qual tive o privilégio de Deus colocar na minha vida no seminário, e nunca tinha ouvido falar nem da denominação dele, né? Que é Movimento dos Irmãos, alguns chamam Casa de Oração. É uma igreja idônea, tá? Não pense, talvez algumas você conhece aqui, mas na região de Rondônia, tem aqui em São Paulo também, que é do Movimento dos Irmãos. E eles são bem radicais, né? Ele dizia que quando lá, para rapidamente dar um testemunho, né, não tem pastores, são presbíteros, enfim, é uma maneira diferente. Porém, eu falei, nossa, mas funciona. Aí ele contando e depois pegando grande amizade com ele, ele disse, é mais ou menos assim. O irmão estuda, né? Tem vários estudados lá e vai dar a palavra. Já aconteceu de alguém levantar a mão e falar, por gentileza, pode descer. E o outro irmão subir e falar, olha, não ouça porque isso é uma heresia. Então, realmente são pessoas dedicadas na palavra, né? Eu nunca presenciei isso, mas espero que isso nunca aconteça comigo. Mas se um dia acontecer, que o Senhor transforme o meu coração e eu volte para a palavra. Amém? Meus irmãos, hoje pela manhã, nós vimos, eu não citei bem, mas uma igreja ativa, né? Uma igreja que está na obra. Interessante que hoje, já 2 vezes eu ouvi o hino e hoje nós cantamos, né? Mãos ao trabalho, crente. O pastor, na hora que eu estava lá na cozinha hoje pela manhã, ele cantou. Eu disse, esse hino era do projeto, quando nós estávamos para ir para a Venezuela, né? Então, era um dos hinos que ficou no nosso projeto, eu lembro que era algo bem caseiro, sabe? Não era um projeto assim, mirabolante, não. Era algo bem caseiro mesmo, mas Deus usou e mostrou seu poder dentro desses projetos. Do projeto Venezuela, quando estávamos para ir e fomos, né? Enfim. Meus irmãos, antes de entrar no texto que eu irei usar hoje pela noite, dar sequência na mensagem pela manhã, pensando na igreja de Antioquia, eu gostaria de dar um breve testemunho, né? Já apresentei para os irmãos a minha família, mas vou apresentar de novo. O Arthur agora está com muita dor de cabeça, está lá dando uma descansada. Tem a minha esposa Aline, minha filha Annelise, e tem o Arthur também, que está perdido por aí. Mas, meus irmãos, a minha filha queria que eu trouxesse um texto, né? Porque ela falou, nossa pai, você pregou tanto esse texto, né? Então, eu não vou trazer esse texto hoje, mas vou só citar. Certa vez passei numa igreja e o pastor me contou sobre o sofá azul. Talvez o irmão está pensando, o que é o sofá azul, né? Ele disse que o sofazinho azul era um sofá da qual, ou ele, ou não sei quem, não queria nunca abrir mão daquele sofá, porque era muito confortável. E nós crentes às vezes ficamos muito confortáveis no que nós estamos vivendo. E quando Deus trabalhou o meu coração, hoje pela manhã eu citei um pouco, né, que fomos para a Venezuela passear e nem pensava em ser pastor ou missionário. Na verdade eu relutei contra esse chamado do Senhor. Coloquei vários obstáculos, mas aí chegou um momento que não teve para onde correr. Mas Deus usou Mateus 9, do verso 35 até o 38, quando Jesus percorre pelas cidades, aldeias, povoados, ensinando a palavra. E depois disso ele levanta, né? Eu fico imaginando Jesus olhando para as pessoas, porque ele fala que vê a multidão que estava desgarrada sem pastor. E ali ele faz o apelo para os discípulos, né, irmãos? Grande é a seara, grande é o mundo, né? E poucos são os trabalhadores, os ceifeiros, os obreiros. E aí ele faz o outro apelo: rogai ao Senhor da seara que mande ceifeiros ou trabalhadores para a sua seara.
Não podemos esquecer que quem falou foi o Senhor da Seara. Ele sabia que seria um pouco. Como é missões, eu tenho dito que há um certo equívoco em algumas conversas. Por exemplo, quando uma igreja diz que não aguenta mais apoiar um missionário porque são muitos. Ou a palavra de Deus está mentindo ou é a igreja. Eu prefiro achar que é a igreja. Porque a palavra diz que são poucos. E se são poucos, é escasso. Não é assim? Meus irmãos, hoje não será a mensagem, mas talvez você que está aqui hoje, Deus quer você nessa obra. Não negue a voz do Senhor. Não interessa as suas limitações. Não interessa a sua idade. Quem faz a obra é o Senhor, não é o homem. A única frase que você tem que dizer é: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas então, hoje eu gostaria de que os irmãos abrissem Atos, já trouxe uma breve meditação, porque foi o que Deus trabalhou no meu coração. Atos capítulo 12. Foi esse texto que Deus me mostrou, olhando uma simples ou uma maravilhosa natureza, né? Em uma viagem, Deus me mostrou uma fazenda. Eu vi a colheita. Enquanto os irmãos estão abrindo o capítulo 12, eu vou concluir, né? Que a minha esposa fala que eu sou uma pessoa que eu penso muito rápido, eu não concluo meus pensamentos. Por isso que eu tenho que estar na Bíblia, né? Mas eu vou concluir. Numa viagem, após Venezuela, fomos lá para Sinop. Eu queria mudar para Sinop, meus irmãos. Trabalhar lá. E na volta, fomos de carro. Deus me chamou a atenção para uma fazenda. E essa fazenda tinha algodão, só que já tinha sido colhido. E o tio da minha esposa foi me dando informações. O tio Paulo estava junto, que já partiu também, já não está mais no mundo. E eu perguntei para ele: já foi feita a colheita? Eu tinha visto, porque tinha os rolos lá já assim, sabe? Enfim, parado lá para alguém buscar aqueles algodão. E ele já, e eu olhei aquele chão, o chão ainda encontrava-se branquinho. E Deus falou para mim: sai do sofazinho azul. Não falou, né? Eu ouvi essa história do sofazinho depois, mas é mais ou menos isso. Alexandre, sai do seu sofá, porque o mundo é grande. E eu olhando para aquele chão branco, eu já tinha sido informado que foi feita a colheita, correto? Jesus Cristo vai arrebatar a igreja, amém? Amém. E Jesus perguntou, o Espírito Santo perguntou para mim: e aqueles que ficarem para trás? O algodão que tinha sido colhido sobrou, não sobrou? Porque o chão ainda estava branco. O Senhor falou: aquilo não é algodão, aquilo lá são pessoas e você está no seu sofazinho azul. Então, que nós possamos sair do nosso conforto. E já que nós estamos pensando em conforto, Deus vai usar algo no livro de Atos para tirar as pessoas do seu conforto. Capítulo 12. As pessoas estão ali já novamente confortáveis, talvez dentro de uma perspectiva de vida. E Deus vai usar. Nos dias de hoje, pelo menos no Brasil, isso não tem ocorrido. Porque nós temos, como eu disse para os irmãos, nós vivemos um tempo muito bom. Talvez você está pensando, só se for para você. Pode ser. Mas para mim, Brasil, nesse momento, ainda se encontra maravilhosamente bem. Vivo bem, como bem. Eu amo ovo, então ainda está barato, né? Subiu bastante até, mas eu brinco que quando eu vou fritar um ovo, não é um, é 2, no mínimo, ovos fritos. Os irmãos percebem, é no mínimo, né? Eu amo ovos fritos. Lá em casa todos gostam de ovo mole. Só a Annelise que mudou o paladar agora, ovos mais durinhos. Mas nós gostamos muito. Às vezes eu olho para minha esposa, né? Mulher faz aquele banquete, né? Aí você sabe, né, irmão? Você tem que olhar e... amor, posso um ovinho? Né? Precisa perguntar, né? Para não ofender, né? E lá vou eu. Então, olha lá, o irmão tá falando que come 5 ovos. É assim. Mas nós vivemos um tempo bom, não é verdade? Um tempo maravilhoso dentro da nossa nação. Os mais antigos, talvez, passaram com tantas dificuldades. Claro que isso fizeram eles tornarem grandes homens e mulheres, né? Seja para Deus ou até... é difícil separar, mas pessoas idôneas. Hoje o mundo está em... sempre teve, tá? O mundo sempre foi perdido desde Adão. É só olharmos a história. Só olharmos os gregos, o que eles cometiam. Mas... nós observando a vida, hoje nós encontramos num conforto. E isso o crente tem desfrutado desse conforto, não é verdade? Nós desfrutamos do conforto, né? Sapato era no final do ano. Hoje a minha casa parece que tem centopeia.
Era assim, uma calça jeans, refrigerante só na compra. Tomou, acabou. No casco, né? E alguns nem tinham isso. Eu sei. Porém, meus irmãos, nós vamos ver nas Escrituras que esse conforto para nós temos que saber desfrutar desse conforto, para a honra e glória do Senhor. Então diz assim, na sequência do livro de Atos, capítulo 12. Lembrando que nós vimos, né, que estava na igreja de Antioquia, a igreja, antes de entrarmos no verso 1, a igreja de Antioquia desceu Barnabé, depois Barnabé vai lá até Saulo, né, que é Paulo, e ensina a igreja por 1 ano. E nós vimos que uma igreja, para participar das obras do Senhor, que seja em missões, ela precisa estar se esmerando na palavra de Deus. Não haverá mudança em nossa vida, não haverá mudança no nosso coração, nem na nossa mente, em nada, se nós não buscarmos na palavra. Tudo pode ocorrer na nossa vida, menos transformação sem a palavra, é impossível. Podemos cantar, que é maravilhoso, eu sou péssimo, né, irmãos? Deus não me deu esse talento natural, eu não tenho, eu não sei cantar. Às vezes eu estou meditando na letra, fecho meus olhos e fico pensando, porque eu não sou bom de cantar. Alguns já têm um talento maravilhoso, porém, tudo isso, sem a palavra, nós não vamos ver nada de efeito. E nós vimos que a igreja de Antioquia, sendo informada pelo profeta Ágapo, disse, vai ter fome, e mesmo mediante a fome, eles decidiram ofertar para a igreja de Jerusalém. Lembrando que, claro, que a igreja de Jerusalém fez algo maravilhoso lá no princípio, vender as suas obras, nas suas casas, né, as suas construções ali, e ofertaram. Até Barnabé também, inclusive, ofertou. Só não consigo entender bem o texto, porque Barnabé, por ele ser... Eu esqueci, deu um branco que era Barnabé, mas daqui a pouco eu lembro. Porém, o que o Barnabé era, ele não poderia ter propriedades. Tá? Alguém lembrou que o Barnabé era? Olha, meus irmãos, minha mente está me traindo, mas tudo bem, logo eu já vou lembrar o que Barnabé era. E dentro disso, a gente vê que ele vendeu uma das herdades. Vimos também lá, já o Senhor pondo a mão sobre Ananias e Zafira por mentir sobre o que eles estavam fazendo. Levita, desculpa, achei, pronto, era um levita. Levita não poderia ter herdades, então não vou discutir isso hoje, mas enfim, ele foi lá e ofertou. Nós vimos algo maravilhoso. Porém agora, né, nós vimos pela manhã, não dei esses pormenores, mas olhando as Escrituras, foi ao contrário. Agora é uma igreja, e olha só, quebrando paradigmas, né? Já não era uma igreja judaica, que nós vimos os irmãos africanos ali de Cirene no verso 20, pregando, uma igreja de Antioquia, eles desejosos em ajudar. E Lucas, um médico amado, foi quem... Alguns acreditam que foi Paulo que mais escreveu o Novo Testamento, né? Não, foi Lucas. De escrito é Lucas. Lucas escreve Lucas, o Evangelho de Lucas, e escreve Atos. Então, de escrito, ele tem muito mais informações. Um historiador, um médico, então alguém que nos traz muitas informações. Um observador, né? Nós percebemos por ele, talvez, ali o seu grau de instrução ser tão detalhista. E ele nos informa que haveria fome. Nós vimos pela manhã que mesmo a igreja vendo isso, eles vão lá e manda oferta. E eu disse que normalmente, isso é via de passagem, assim, 90% ou até mais, nós vamos reter nossas economias quando nós soubermos que vamos ter um período difícil na nossa vida. Um bom mordomo, então, né, que não está errado não, nós temos que ser bons mordomos. Sabermos cuidar do que é nosso, que na verdade não é nosso, o Senhor tem nos dado, mas dentro disso nós vimos a igreja de Antioquia sendo diferenciada. E ela participando de uma maneira maravilhosa, ofertando para a igreja de Jerusalém, da Judéia. E é interessante nós vermos que agora é o contrário. Aquele povo que no capítulo 11 está debatendo ali se aquele povo deveria ou não, né, sobre como foi a conversão, questionando Pedro de ter ido até eles, né, porque Pedro não poderia estar ali por ser gentios. Agora nós vemos a igreja participando de uma maneira maravilhosa. Nós vimos isso pela manhã. E eu enfatizei que
Eles estudaram por um ano, né? Paulo ali com Barnabé ensinando a igreja. Meus irmãos, nada melhor do que aprofundarmos nas Escrituras. E quanto mais profundo nós nos tornamos, mais humildes, essa é a parte gostosa do cristianismo, mais humilde nós temos que ser, porque o Espírito Santo vai trabalhando em nossas vidas. Então diz assim no verso 12, capítulo 12, verso 1. E por aquele mesmo tempo, então, mesma época ali, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Oremos. Pai Santo, novamente, quero te agradecer pelo privilégio de estarmos aqui reunidos. E obrigado, ó Pai, pela salvação em Cristo Jesus. Pela paz, ó Deus, que podemos desfrutar. A paz com Deus e a paz de Deus. Ó Deus, obrigado porque Jesus Cristo, o Cordeiro perfeito, se entregou na cruz, sendo nós ainda pecadores, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, porque a salvação é em Cristo Jesus, aonde o qual, ó Deus, temos a liberdade de estarmos entrando na presença do Senhor em oração, porque o Senhor Jesus foi o sacrifício perfeito. Ó Deus, obrigado porque o véu se rasgou e nós temos, ó Pai, a comunhão com o Senhor, de estarmos agora clamando e lançando ao Senhor os nossos desejos, os nossos pedidos. Pai amado, se há alguém no nosso meio hoje que não conhece o Senhor como o único e suficiente Salvador, mesmo sendo dentro do assunto missões, ó Pai, que o Teu Santo Espírito incomode essa pessoa e ela possa entender que antes de partir, aqui na vida, a palavra do Senhor nos ensina que é possível ter a certeza da salvação. E a Tua palavra diz que a única certeza é através de Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai, ou ninguém, como ele citou, ninguém vem ao Pai senão por Jesus Cristo. Ó Pai, aos irmãos, os cristãos, ó Deus, que estão aqui reunidos, que possa, ó Deus, haver uma transformação na vida. Que possam, ó Deus, sair, ó Pai, glorificando e exaltando o Teu santo nome, cheios, ó Deus, do Teu Santo Espírito. Sou apenas, ó Pai, um instrumento nas Tuas mãos, não tenho poder algum de alcançar alguém através das palavras, mas eu reconheço o poder do Senhor. E através desse poder é que eu te suplico, ó Deus, transforma a vida dos irmãos como também a minha. Coloco, ó Deus, tudo na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então agora Lucas, como eu não enfatizei, mas Lucas está direcionando essa carta lá no princípio a Teófilo. Primeira carta, em Lucas mesmo, no Evangelho, ele lança essa informação, talvez alguém de alta patente ainda do Império Romano, olhando a tradução, né, a minha logo em Lucas diz, excelente, agora em Atos ele só trata Teófilo, talvez aqui ele já tem mais uma intimidade com essa pessoa. Lucas vem trazendo várias informações e até chegarmos agora ele dando essa informação sobre a fome, como eu citei, e agora ele falando sobre Herodes. Esse daqui é neto, se eu não estiver equivocado, de Herodes o Grande. Aqui é Agripa I. Então ele diz que naquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja. Para quê? Para os maltratar. E quando eu disse que o nosso país está de vento em popa, esquece, irmãos, não estou trazendo nada de partido, estou dizendo que nosso país tem sido uma bênção. Nós não temos tantas preocupações ainda com a nossa nação. Claro que temos que orar, e não estou discutindo isso, as Escrituras nos ensinam a orar, seja por quem for das autoridades. Então, nós sabemos que temos que orar, seja X, Y ou W. Mas eu estou dizendo que a nossa nação hoje, ela desfruta de um tempo muito bom, da qual em 1980 talvez, não era tão bom. Eu não sei, meus irmãos, eu digo olhando porque eu nasci em 80 e vejo que até a década de 90, 95 foi um período muito difícil, pelo menos para minha casa. Então eu consigo enxergar o país dentro do meu lar, algo da qual eu não podia desfrutar de tantas coisas. E hoje eu olho e falo, nossa, meu Senhor, o quanto eu tenho e eu não tinha. E as Escrituras então nos mostram agora que um homem decide estender as mãos contra a igreja.
E nós vamos ver que Deus começa a trabalhar já dentro de algo. E dentro dessa estender a mão contra a igreja, pode ser, meus irmãos, que esse vento em popa amanhã já não será mais. Meus irmãos, vocês vão escandalizar talvez, mas para provar o verdadeiro cristianismo, eu tenho dito ao Senhor: se é da tua vontade, desça a mão em nós. Senhor, desça a mão em mim. Se o Senhor quer que eu mude a minha vida, e se isso vai fazer o teu nome ser exaltado, traga perseguição. É difícil pensar assim, né, meus irmãos? Mas só será assim que Deus vai começar a filtrar as igrejas. Porque hoje no Brasil entrou-se um assunto que eu creio que na década de 90, 95 não era tanto. Antigamente, né, eu não nasci num lar cristão, como eu disse para os irmãos, nasci lá por costume da nossa nação brasileira, na denominação X, e eu lembro que eu identificava algumas religiões ou algumas denominações na rua. Eu sabia quem era de uma pelas vestimentas, eu sabia a outra pela postura de cabelo. Então, dentro disso, mesmo sendo um jovem, eu sabia que existiam denominações diferentes. Hoje, nós dizemos que o Brasil é um país evangélico. A que preço? Ou será que é uma verdade? Será que o nosso país realmente alcançou um patamar que as pessoas, ao você sair da sua casa, pensam onde você mora e perguntar só numa quadra, sei lá quantos moradores teriam, nunca contei quantas casas tem, mas vamos pôr que tenha 50 casas, quantos têm certeza da salvação? Desse grupo, quantos responderiam em porcentagem? Porque o verdadeiro cristianismo é ter certeza da salvação. Se não tem certeza, há um perigo dentro disso. Então, meus irmãos, nós vamos ver e vamos analisar que uma igreja atuante, ela tem algumas convicções e princípios. Uma delas nós vimos pela manhã, que ela estava esmerando na palavra. Ela estava meditando nas escrituras. E como eu disse, conforme nós vamos aprendendo, uma palavra que eu aprendi no seminário é que o humanismo vai deixando de existir. O que destrói uma igreja, meus irmãos, é o humanismo. E o que é o humanismo? É o eu. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Começou a reinar isso, a igreja, na minha visão, começa a estar em decadência. Porque quem faz é o Senhor. Então, Lucas continua dizendo: e matou a espada Tiago, irmão de João. Até aqui o comentarista da minha Bíblia diz que agora em Atos é a última vez que cita o nome de João no livro de Atos. Então, Herodes estende a mão e mata Tiago. Isso deveria talvez hoje amedrontar. Mas nós vamos ver o poder do Senhor. Uma igreja que tem as suas convicções na palavra, ela sabe que aqui a vida vai ser muito rápida mesmo, breve. Então ela tem a convicção do que ela deve fazer. E vendo que isso agradara os judeus, quem viu isso? Herodes. Continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos ázimos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Então Herodes agora pega Pedro, prende-o e qual é o motivo que ele ainda não o mata? Porque era o momento das festas do povo judeu e ele queria agradar esse povo. Tudo é política. Então vocês estão achando que é só nos dias de hoje? Não, sempre existiu. Então Herodes falou: opa, eu não vou agora matá-lo, porque primeiro que ele não teria atenção devida, né? Ali os judeus tendo a festa, fazendo tudo ali, então ele não teria o que ele gostaria, a repercussão de agradar os seus eleitores. Então, ele só o prende até o momento. Porém, está dizendo aqui, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Verso 5: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Então, uma parte que eu gostaria de enfatizar agora: uma igreja atuante é uma igreja que ora, meus irmãos.
é uma igreja que vive através da oração. Se queremos alcançar o mundo, lembra logo ao princípio, quando eu cheguei hoje pela manhã, que eu disse que a igreja, o pastor já tem trabalhado em missões? Vocês lembram hoje de manhã que eu disse? E o pregador de uma conferência, ele só é uma cerejinha em cima do bolo? Por quê? Porque uma igreja que ela está com a mente levada a missões, ela está sendo já cada dia mais sendo treinada. E ela já está entendendo o que ela deve fazer. Ela compreende exatamente a sua função. E para entender é estudar a palavra. E estudando a palavra, ela entende que ela deve ser movida e buscar ao Senhor em oração. Meus irmãos, a oferta, ela só é uma consequência do que foi ensinado. E o que o seu coração compreendeu durante os ensinamentos. A oferta, sempre digo para minha esposa, que é o final de tudo. Não é o início, ela é o final. Ela só é alcançada quando o povo entende o que Deus quer para a vida dela. Quem não entende, não participa. É assim e é simples. Quando a igreja olha para as Escrituras e através dos ensinamentos e entende a importância, ela responde. Porém, meus irmãos, claro que vivemos num mundo capitalista e necessitamos de recursos. Mas, através do nosso estudo hoje à noite, nós vamos ver que quando nós confiamos no Senhor, não há nada que para. Primeiramente, sabe por quê? Porque essa obra não é minha e não é sua, essa obra é do Senhor. Então aquele que está no trabalho, ele precisa se inclinar ao Senhor, aquele que está na frente da batalha, e confiar no Senhor. Já apareceu muitos homens no mundo, meus irmãos, e há relatos sobre eles, que eles decidiram confiar no Senhor plenamente. George Miller é um. Faltou? Vou orar. Há uma história, antes de continuar, que George Miller, ele pastoreava uma igreja. Não escandalize, irmãos, mas os bancos eram pagos. As pessoas pagavam por aqueles bancos para sentar. Segundo o autor do livro que eu estava lendo sobre os heróis da fé, não de Hebreus, mas daquele livro, né, alguns homens, grandes homens de Deus, George decidiu então falar para a igreja. E o sustento, e para ajudar, pastor, o sustento saía dos bancos. O salário dele era dos bancos, daquele pagamento. George um dia decidiu, orando com o Senhor, decidiu, não vamos cobrar mais os bancos. Então talvez, não sei se foi ele o pioneiro, ele criou o gasofilácio, né? Ele pôs algo lá no início da igreja, lá, e disse, olha, meus irmãos, a partir de hoje não há mais cobrança. Quem quiser, oferte. Certo dia, George falou, Senhor, eu tomei a decisão na carne porque acabou meu dinheiro. Tenho só um pouquinho. E aí ele tinha no bolso 8 shillings. Era o dinheiro da época. Então George decidiu orar novamente. E ele orou, Senhor, eu falei com a igreja que eu ia depender do Senhor. E eu quero depender do Senhor. Não permita que eu tenha tomado uma decisão por mim mesmo. Passou-se o dia, chegou uma senhora. E perguntou para o pastor, o senhor precisa de dinheiro? Qual foi a resposta do pastor, irmãos? Sim. E, meus irmãos, ele disse, minha irmã, quando eu tomei a decisão de não cobrar mais os bancos, eu disse para a igreja que eu ia só falar para o meu mestre. O meu mestre sabe. Normalmente nós íamos falar, claro que eu preciso. Então, essa senhora pegou 42 shillings e disse, o teu mestre, que é meu mestre, falou para me te dar. Vocês perceberam a dependência do Senhor? Meus irmãos, eu estou compartilhando com os irmãos porque durante a minha vida, eu lembro que eu estou falando que Deus vem trabalhando na minha vida, quanto você precisa de sustento, o que você precisa, como era, como missionário, e Deus foi trabalhando, até Deus falar, a partir de agora, cale tua boca. Não é fácil. Tem horas a gente quer gritar para o mundo.
quando eu voltei para Nova Odessa, eu comecei a bravejar novamente. E Deus falou: cala tua boca. Ora a mim. Meus irmãos, é muito fácil pegar um papel e escrever. Hoje com o WhatsApp, então, nossa, agora facilitou a vida do missionário. Ele gritou lá no Japão, ele manda agora. E as igrejas se movem. Eu não estou contra esse movimento, mas ouvir a voz do Senhor. Então, voltando novamente, ele continua dizendo: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Meus irmãos, querem alcançar algo além do que o homem pode fazer? Querem alcançar algo que além que essa igreja pode realizar? Os irmãos sabem mais ou menos, e eu tenho convicção disso, né? Conforme vai passando o tempo, você começa a saber, não que você sabe o salário da pessoa, você não sabe, mas você deduz. A gente vê, os olhos mostram. Sabe a parte maravilhosa? É quando você olha para as entradas e diz: não é possível ter essa entrada nessa igreja. Não tem ninguém para ter esse recurso. Creem nisso? Mas nós vamos ver que para chegarmos a esse ponto, além de estudar a palavra, nós precisamos ter uma vida íntima com o nosso mestre. Uma vida de oração. Uma vida entregue ao Senhor. E quando Herodes estava, o verso 6, para fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre os 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Meus irmãos, agora eu mostro Pedro. Imagina aquele Pedro, da qual o Senhor veio trabalhando na sua vida. O Senhor Jesus foi ensinando Pedro. Um homem da qual disse que não o negar. Aliás, vamos voltar um pouco. Um homem que, pela revelação do Espírito Santo, ele diz: tu és o Cristo, mas logo após ele diz: o Senhor não vai morrer na cruz. E aí o Senhor Jesus olha para ele e diz: afasta-te de mim, Satanás. Não acusando ele, mas dizendo: sua atitude não vem do Senhor. Deus estava trabalhando na vida de Pedro. Ele diz que não vai negar, o Senhor mostra que ele vai negar, apesar também de ser o único que caminhou sobre as águas. Mas Deus, o Senhor Jesus, estava moldando o caráter de Pedro. E nós vemos que aquele homem, e talvez o mais velho dos discípulos. E por que eu digo talvez o mais velho? Porque nós vemos o Senhor Jesus pedindo só para pagar o imposto para Pedro e para Jesus, não fala dos outros. Então possivelmente ele era o mais velho, o único que pagava impostos. Tinha uma idade, se eu não vou dizer que é 18 anos, que pagava. Quem era menor não pagava. Estou dando um exemplo só, mas possivelmente Pedro era o mais velho dessa turma, dos discípulos, porque só depois os irmãos estudarem lá vai ver que pagou imposto só para os 2. Meus irmãos, então Deus vai nos mostrar agora, e Lucas trazendo a informação, como Pedro aprendeu. Por que Pedro aprendeu? O que Pedro está fazendo agora, sendo que ele estava preso lembrando que Tiago já tinha morrido? O que ia acontecer com Pedro? Pena de morte, meus irmãos. E o que Pedro estava fazendo, meus irmãos? Dormindo. Estava ou não estava desfrutando da paz de Deus? Esse homem estava tranquilo, meus irmãos. Porque eu digo que hoje, talvez se isso acontece comigo, eu estava acelerado ali. Senhor, tenha misericórdia. Mas as Escrituras diz que Pedro estava dormindo. Pedro aprendeu, meus irmãos. Pedro entendeu quem era o seu mestre. Pode ser que Pedro também descansou, porque ele tinha sido informado que ele ia morrer mais velho. Então ele confiou nas informações que ele teve. Mas, indiferente, Pedro entendeu quem é o nosso mestre. Você tem entendido quem é Jesus? Primeiro para a tua salvação, só Ele que salva. Não há maneira de orar, não há maneira de falar, não é como você levantou a mão ou deixou de levantar. É Cristo. Creu em Cristo, será salvo. É o que a Bíblia diz. Ele é a única porta, Ele é o pão da vida. É Cristo que salva. A partir do momento que entendemos quem é Cristo, você tem descansado no Senhor? Você tem confiado nesse mestre? Meus irmãos, Deus busca novos George Miller.
Adonias, Hudson, entre outros homens que se levantaram. Eu me incluo nesse pacote, Deus está olhando e clamando. Mas nós estamos, talvez, agora literalmente, adormecidos. Não porque estamos descansando no Senhor, é porque nós não estamos nem ouvindo o Senhor. E diz assim, dentro da oração agora, irmãos, lembra que a igreja estava orando? E sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro na ilharga, o despertou dizendo, levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo, cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele assim o fez. Disse-lhe mais, lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guardas, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Os irmãos talvez estão pensando, mas o que tem a ver isso com missões? Quando nós confiamos no nosso mestre, nós vamos ver o que o nosso mestre faz. Ele faz milagre. De 100 que poderia entrar na igreja, entra 1000. E nós não saberemos de onde veio. E sabe o que é o mais prazeroso quando acontece isso? Ninguém vai receber a glória, a não ser somente o nosso mestre. Quando nós sabemos de onde vem, o homem recebe a glória. E isso não pertence ao homem. Isso pertence a Deus. E diz assim. E quando passa... Desculpa, já li. E Pedro, tornando a si, verso 11, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e tudo que o povo dos judeus esperava. O que eles esperavam? A morte de Pedro. Meus irmãos, é esse Deus que nós servimos. Esse é o Deus do milagre. Às vezes nós temos medo de falar para não parecer com outra denominação, mas é o Deus que nós servimos. É um Deus que realiza milagres. O mesmo Deus que tirou Pedro, mas nós temos que entender que para um propósito, um morreu, Tiago. Mas o outro Deus disse, agora não. Mas aonde estava a igreja? A igreja estava no verso 5, em contínua oração por ele a Deus. Meus irmãos, uma vida de estudo bíblico e uma vida de oração transforma vidas. Muda o patamar de uma igreja para um patamar muito além. Não para que o homem seja honrado, mas para que Cristo seja evidenciado. Nós estamos vendo aqui os milagres ocorridos dentro do texto. Meus irmãos, é esse Deus que nós servimos. É esse Deus que eu sirvo, é esse Deus que você serve. Você confia nisso? Literalmente? Da mesma maneira que você creu em Jesus, que Ele pode te salvar. Porque nós cremos que Deus salva e nunca mais nos lança fora, mesmo que pecamos. Salvação não se perde. Esse Deus que nós cremos, Ele não pode fazer muito além da nossa salvação? Ou Ele quer parar na nossa salvação? Se Ele quisesse parar na nossa salvação, eu te informo que você já teria morrido. Mas Ele quer te usar. Ele pode te usar. Você tem permitido Ele usar você? Você tem olhado para Cristo e clamado, transforma a minha vida? Meus irmãos, nós precisamos ansiar por isso. Não tem como nós não desejarmos mudança sempre através do Senhor, constantemente. Se nós nos acomodarmos hoje e acharmos que já alcançamos um patamar espiritual, eu lamento te informar, irmão, você está fazendo hora extra na terra. Você não está servindo mais. Como cristão, nós temos que almejar todos os dias, muda-me. Porém, como um professor dizia, o André Royer falava quando nós estávamos tendo bibliologia, olha pessoal, vocês vão começar a matéria de estudar a Bíblia, venha com uma mente vazia e sem pressupostos. Vai para as Escrituras pronto para aprender, não com todas as informações que foram bombardeadas sobre você. Meus irmãos,
Não estou dizendo nós estarmos abertos para heresias, para mentiras. Não estou dizendo isso. Mas muitas vezes nós entendemos algo e depois nem ouvimos mais o Senhor. Por quê? Porque nós não olhamos o texto mais de perto para compreender se realmente é isso que o texto está dizendo. Quantas coisas saem erradas às vezes porque a pessoa está com a mente fechada e não quer enxergar as verdades. Por quê? Porque ele já tem um preconceito. Vou dar uma pausa aqui para dizer sobre preconceitos. Não debato isso também, lembrando, não sei cantar. Se não sei cantar, consequentemente não sei tocar. Não sou músico. Mas venho de uma igreja qual X lá, que sempre falava muito, e não estou dizendo que é ruim, mas sobre músicas boas e vestimentas, enfim. Meus irmãos, primeiro que um dia conversando com um amigo pastor, é meu irmão de sangue, eu vou dizer, né? Nós estávamos numa viagem longa dentro da Venezuela, eu disse, olha, eu prefiro X tipo de música, porque para os meus ouvidos é mais gostoso, mas eu não sou Deus para estar sentado no trono e dizer que ele não está ouvindo aquela música. Eu não sou Deus, eu não posso ter essa liberdade de dizer. Aí estudando as escrituras, estudando comentários bíblicos, me chamou a atenção algo. Nós fomos ganhos, né, o Brasil, pelos europeus. Vamos dizer Europa, Estados Unidos, os ingleses aí. E se nós fôssemos ganhos pelos africanos? Como seria o tipo de música nossa? Não precisa me dar resposta. Sem pressupostos. Quando nós vamos para a Bíblia, nós precisamos entender o que Deus quer falar conosco. Claro que existe um contexto, uma cultura. Eu não estou dizendo para nós jogarmos isso fora, porque eu estudo buscando o que está acontecendo. Não lanço nada fora. Sei que tem um alvo direto nas escrituras, que não sou eu. A princípio foi escrito para aquele povo. Tem promessas aqui na Bíblia que é para Israel. E a igreja pensa que vai desfrutar. Não é para a igreja e ela não vai desfrutar. É a minha posição. Bom, agora o pastor depois pode corrigir, tá bom? A igreja do pastor, ele vai... Mas é minha posição olhando. Essa promessa não pertence a mim, é para o povo de Israel. Então eu não posso pegar aquela bênção e dizer é para mim. Não, não é. É para Israel. Eu posso querer o que for. Eu sou só um enxerto. A menina dos olhos do Senhor é Israel. Nós estamos vendo a guerra. Ai de quem se levanta contra aquela nação. Se o Brasil se levantar contra, espere dias difíceis, meus irmãos. Agora não sou eu que falo, é a Bíblia. Deus falou lá com Abraão. Mas, meus irmãos, uma igreja atuante, ela aprende a olhar para o Senhor. Ela entende quem é o Senhor. E nós vimos então que Pedro aprendeu e está vivendo uma fase maravilhosa na sua vida. Mesmo em meio às dificuldades, ele está dormindo. Porém, existe alguém segurando as cordas. No seminário que eu fiz existia... eu lembro que era alguma coisa de segurar as cordas. Era um local de oração onde estava lá a parte dos missionários. Alguém segura as cordas. A igreja faz isso por aquele irmão que está lá num local onde ele não pode trabalhar secularmente. Ele não pode nem dizer que ele é um cristão, porque às vezes a perseguição ali morreu, né? Há uma história que um jovem tinha que ser batizado nessas regiões. E o pastor disse, o dia que você falar que você está pronto para morrer, eu te batizo. Aí ele disse, pastor, agora eu estou pronto para morrer. Quero ser batizado. O pastor falou, então à noite você volta aqui que a gente vai te batizar. Porque não poderia, ele ia morrer mesmo se abrisse. Então ele só fez o menino ter a convicção, se ele realmente queria seguir a Jesus Cristo. Há um preço, meus irmãos, nós seguimos Jesus Cristo. E nós estamos vendo aqui vidas sendo ceifadas e outras sendo Deus libertando, mas há um preço ser cristão. Ser cristão não é brincadeira. Por isso que eu digo para os irmãos que nós vemos às vezes igrejas gigantescas aí, tem que serve ao Senhor, tem igreja que nem sabe quem é o Senhor. Está longe, com os lábios me louvam, mas o coração está longe de mim. Eu creio que o Senhor continua falando isso. E olhando de volta aqui, diz assim então. E considerando, verso 12, ele nisto foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha pelo sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Reunidos e oravam. Aí novamente eu já digo para os irmãos, hoje pela manhã eu falei, não citei a palavra, né? Os desigrejados. Eu não preciso ir à igreja porque eu sou a igreja. Meu irmão, você ficar na tua casa, você é só você. A igreja é uma assembleia. É os irmãos juntos, em oração, buscando a Deus.
E nós vemos aqui que essa igreja ela estava atuante, não foi somente através da oferta, mesmo sabendo da fome, ela praticava uma vida com Deus. Quanto você tem tirado do seu dia para orar, meu irmão? Quanto você tem buscado o Senhor em oração? Já disse isso para a igreja, não aprofundei muito a igreja da qual eu estou, não dei nem estudos ainda sobre oração. Para mim a oração é algo que me encanta, porque da mesma maneira que 1000 pode estar orando, Deus pode responder apenas um. Amém? Então eu não discuto sobre a oração, mas eu vejo que o poder não está na minha oração. Eu vou pedir para o irmão X, eu não oro porque o irmão lá ora melhor. Primeiro que a Bíblia diz que nós não sabemos nem como orar, que o Senhor, através do Espírito Santo, leva com gemidos inexprimíveis a Deus Pai. Então, meus irmãos, a oração é algo íntimo com o Senhor. E se queremos sair de um patamar para outro patamar, não olhe para o teu bolso. Porque se nós olharmos para o nosso bolso, vamos parar no que podemos. Mas quando nós aprendemos a confiar no Senhor, nós vemos milagres. Essa igreja experimentou um milagre. Um morreu. Ela poderia pensar, matou um, vai matar o outro. Não, ela decidiu orar. É interessante, irmãos. Eu não sei aqui. Eu não faço diferença de dias. E eu entendo, principalmente São Paulo, é tudo longe. Mas eu vejo que alguns irmãos moram perto. Não sei se tem o culto no meio da semana aqui, Quarta-feira. É chamado de culto de? Por que nós não participamos? Porque nós não achamos importante, irmãos. Aqui, não sei qual é o horário, mas a igreja a qual eu participo, domingo de manhã, é o ápice. É muito idosos, Meus irmãos, quando nós entendemos quem é o nosso Deus, nós queremos estar na casa do Senhor. Vou dar um adendo. Nós deixamos as picuinhas. Sabe o que é picuinhas? Nós deixamos as coisas pequenas, insignificantes para trás. Pastor, você está vendo aquele... Vai deixar de existir, porque nós começamos a nos tornar crentes maduros. Eu ouvi um testemunho recentemente. Um amigo passou na igreja da qual nós congregamos, que está indo, não posso dizer, mas ele vai lá para o norte da África, aonde realmente chegou, descobriu, vai morrer, a maioria é assim. E aí nós fomos numa outra igreja, fui apresentar lá para ele, e nós encontramos outro do norte da África, de Níger. E esse é mais, entre aspas, mais relevante, não há tanta perseguição em Níger. Mas eu gostei da conversa entre os dois, eles conversando lá um pouquinho em francês, eu só observando, enfim, e inglês, olha só. E aí, o missionário que estava indo na nossa igreja, ele fez uma pergunta fantástica. Os irmãos falam, por que ele está contando essa história? Pastor, não sei a hora que termina. Não. Tá bom. A barriga, os irmãos vão aguentar até a barriga mandar mensagem, ainda não adianta nada. Meus irmãos, só para os irmãos entenderem, eles conversando, o que estava para ir, que vai agora, estejam orando por essa família. Eu posso dar, porque quem pesquisar vai achar outra família. Família Lima está indo. Eles estão indo agora em breve. Não posso falar o lugar. Eles estão indo para um lugar onde realmente vai, e é fantástico. Um casal jovem com uma menininha de colo. Esteja orando, 1 aninho tem a menininha. Mas eles estavam conversando, e aí o missionário que está para ir, e o outro voltou porque a saúde da esposa está debilitada. Então, ele fez uma pergunta assim: qual foi o choque cultural reverso? Para os irmãos entenderem um pouco. Quando a gente sai do nosso país, a gente tem um choque cultural. A primeira vez que eu fui para Venezuela, nem sonhava em ser missionário, eu fiquei bravo porque criança de colo, mulher com criança de colo não tinha preferência. É aqui no Brasil, meus irmãos, essa lei. Outro país você esquece, você vai ficar lá atrás com a criança no colo. É leis que criaram no Brasil. Então eu já tive um choque. Aí você vai comer, naquele calor. Tava quente esses dias, não tava, pastor? Tava quente, pastor? Muito quente, Eles ofereciam uma sopa. Senhor, eu dizia, nesse calor, mas é cultura. Então você tem um choque cultural. Então ele perguntou, qual foi o choque? Porque esse pastor que voltou, ele ficou mais de 10 anos fora. Ele perguntou qual foi o choque cultural reverso, 10 ou 20 anos. Ele disse, já superei, já tem 1 ano que eu estou aqui, mas qual foi o choque cultural?
Ele falou: Pastor X, foi eu entrar nas igrejas e ver os irmãos discutindo assuntos que lá jamais passaria entre nós. Isso é insignificante. Se a irmã está usando o mesmo vestido, se ela penteou o cabelo, se é um tipo de música. Ele falou: lá, meu irmão, é vida ou morte. Isso não existe lá dentro para nós. Então, quando eu estou aqui, eu estou tendo esse choque, porque isso não existe para nós lá. Então, meus irmãos, a nossa vida, ela é tomada de um certo conforto enquanto não tem perseguição. É por isso que nós temos coisas dentro da igreja que a gente olha e fala: até quando, Senhor? Essas discussões? Sabe por quê? Porque não está tendo uma perseguição. Deus não levantou um Herodes, mas Deus pode levantar. Então, continuando aqui, diz então que eles onde estavam reunidos e oravam. E diz, vou terminar em breve. E batendo a porta do pátio, batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta. Olha só, meus irmãos, de alegria, eu não consigo entender alguma coisa. De alegria ela não teve nem a ousadia de abrir. Ela ficou tão feliz que ela não conseguiu abrir a porta, diz aqui. Mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. Então ela estava tão feliz, uma menina. Olha, meus irmãos, nós temos que entender, e olha que fantástico. Os irmãos reunidos, no meio de uma perseguição, orando, e tinha criança, uma menina, uma jovem. Não era só adultos. Jovem, vou parar um pouquinho aqui também. Você sabia que os grandes avivamentos que aconteceram no mundo não foi através dos grandes teólogos? Vocês sabiam disso? Não foi dos pastores? Foi dos jovens. Amém. Mas vocês precisam ter uma vida consagrada a Deus. Sem consagração, sem dedicação nas Escrituras, vocês vão passar essa vida sem ser lembrado. Mesmo que você se torne o maior médico do mundo, vocês vão ser lembrados humanamente. Mas se vocês querem ser usados por Deus, esmerem na palavra. Estudem a palavra. Um tempo atrás eu tinha um sonho, quando jovem, tá? Ainda me sinto jovem. Ser conhecido. Vem de família pobre, né? Dentro de mim eu queria mostrar, pelo menos para Limeira, que existia a família Ferreira. Os Vicente Ferreira. Aí Deus me colocou eu no meu cantinho para me mostrar. Você não vai mostrar nada, meu irmão. Você vai ficar quietinho aí. A loucura do jovem, né? Lendo Provérbios é muito bom. Salomão, mesmo tomando todos os seus erros. Eu encontrei nas Escrituras alguém que... Vou parafrasear, porque eu não tenho de cor o versículo. Agora é com os jovens, tá, irmão? Eu já fui jovem, tá? Então já fui metido, sabe? Só que aí eu estou lendo Provérbios lá, Deus fala assim, eu sei que parece ter muito, mas não tem nada. Eu falei, ixi, sou eu esse miserável. Sou eu, querendo mostrar para o mundo roupa de marca, né? Na minha época tinha umas marcas que vocês nem conhecem hoje, né? Garoto mal, né? Bad boy, essas coisas. E aí depois eu encontro outro versículo, em Provérbios também, que tem alguns que parece que nada tem. Pensa em alguém que é muito rico, e você olha e fala assim, mas ele não demonstra, mas tem até funcionário. Isso é ser cristão. O cristão, ele entende ser humilde. Mas vamos voltar novamente. Então, voltando, eu só peguei esse adendo por causa dessa menina. E disseram, está fora de ti. Então olha para a menina, né, ela dizendo, Pedro está lá. Ele diz, menina, você está ficando louca? Verso 15, mas ela afirmava que assim era. E diziam, é o seu anjo. Eu também não vou entrar nesse assunto hoje, tá bom? Não é relevante para o assunto. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. O que a igreja estava fazendo, meus irmãos? Orando para quê? Por quem? Para Pedro. Aí quando eles vê, incrédulos. Meus irmãos, quantas vezes nós oramos e ao mesmo tempo estamos incrédulos? Olha que ele vê Pedro na frente deles. Gente, é para isso que ele estava orando. E o Senhor respondeu. Meus irmãos, o Senhor responde orações. Verso 17, e acenando-lhe,
ele com a mão para que se calassem. Então aí entra a sabedoria também. Não é porque o Senhor me tirou de lá que vamos fazer alvoroço. Contou-lhes como o Senhor tirara da prisão e disse: anunciai isto a Tiago, irmão de Jesus, né? E aos irmãos. E saindo partiu para outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. Você sabe por que os soldados ficaram todos alvoroçados, irmãos? Olha o que diz o 19. Quando Herodes o procurou e não achou, feita a inquirição aos guardas, mandou-os justiçar. E partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. Os guardas pagaram com a vida, porque Deus o tirou. Mas nós temos que entender algo, voltando agora. Tiago morreu, a igreja sendo perseguida, Pedro também, mas a igreja buscou o Senhor em oração. Não que Deus não responderia a oração de Tiago, para um propósito Deus quis que ele morresse. E a igreja, só nós olhando o livro de Atos, começa a crescer após a perseguição. Nós queremos a perseguição? Ou nós queremos pregar o evangelho enquanto temos liberdade? Saiba que Deus pode dar um chacoalhar nesse mundo, que já está acontecendo, e fazer nós sairmos do nosso sofazinho azul. Meus irmãos, se você quer ser uma igreja atuante na obra do Senhor, não confie em si próprio. Estuda a palavra, porque aqui está a palavra. A palavra é a verdade, ela vai nos guiar. Ela vai trabalhar todo o orgulho que tem no seu coração. Ela vai mostrar para você que assuntos que você achava relevantes dentro da igreja vão deixar de existir, porque tem assuntos maiores. Meus irmãos, a vida é tomada dentro de prioridades. Quando eu cheguei na Venezuela, a princípio, a minha prioridade era arrumar uma casa. E Deus não deixou alugar. Queríamos comprar, a hora que ia fechar o negócio, vem pandemia. Só que quando eu fiquei 21 dias longe da minha família, por causa também do país, o comunismo, né, ali dentro, a minha prioridade já não era, eu não sabia que ia chegar 21 dias, né, mas a minha prioridade já não era mais uma casa. Eu saí de perto deles para mim vir até o Brasil, né, lá na fronteira de carro. Quando voltava, pensando em comprar a casa, era tudo esse projeto, né, dentro do nosso coração, chegou a pandemia. E aí o governo lá é assim: se eu estou aqui na igreja, vocês vão ter que me aguentar por um monte de dias. Ele vai falar: parou. Você não sai para outro estado, você não sai da cidade. A minha prioridade de comprar uma casa deixou de ser prioridade. Porque qual era a minha prioridade naquele momento? A minha família. Com Jesus é a mesma coisa. Quando nós entendemos a prioridade da igreja, que é o Senhor Jesus, é a glória dele, é a honra dele, nós deixamos todos os probleminhas de lado, porque nós entendemos que há um bem maior. E esse bem maior é o nosso mestre, o qual se deu por nós. Termino, irmãos, dizendo: Jesus Cristo nunca deixou de ser Deus. Para mim, quando diz esvaziou-se a si mesmo, ele deixou a sua posição de glória, porque ele é Deus. Jesus é Deus. Ele nunca deixou de ser Deus. Mas ele não precisava. Mas por amor de você, ele saiu do reino da glória para ser humilhado pelos homens. A gente vê, né, 100% homem, 100% Deus, porque ele conseguia os pensamentos, ele falava, Jesus sempre foi Deus, mas ele sentiu sede, ele cansou, ele chorou. Jesus precisava disso, irmãos? Mas ele fez isso por você. E o que você tem feito por ele? O que você tem feito por Jesus? Se você diz que você crê 100% em Jesus Cristo, que ele é o único e suficiente Salvador da tua vida, o que você tem feito? E por mais que nós façamos, não será nada pelo que ele fez por nós. Ele foi moído na cruz. Isaías diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Arrancaram a barba do nosso mestre, cuspiram no nosso mestre, humilharam o nosso mestre. E tudo isso por amor a você. Quando eu digo você, eu também, é claro.
nada que façamos é suficiente para o nosso Mestre. Nós seremos egoístas ou altruístas? Egoísta pensando em só no seu eu, ou nós vamos olhar para o próximo e amá-los como Jesus nos amou? A decisão é sua, meu irmão. É você e Deus. Eu não posso decidir por você. Eu não posso decidir por você, Annelise, se você vai amar a Deus. Eu não posso decidir por ninguém. Cabe a cada um de nós a decidir. Deus nos dá a oportunidade. Faça enquanto Deus te dá fôlego de vida aqui na terra. Oremos. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós louvamos o Senhor, porque o Senhor é um Deus tão bondoso, tão misericordioso, ó Pai. Nós merecemos o inferno, nós não merecemos nada que vem do Senhor, mas o Senhor nos deu a salvação perfeita. Estaremos um dia na Tua presença, desfrutando do lar eterno. Já desfrutamos aqui na terra, porque levantamos pela manhã numa paz tão grande, ó Pai, mesmo sendo pecadores. Nós vamos lá e clamamos o Seu perdão, e a Tua palavra diz em 1 João que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. E nós clamamos ao Senhor, o Senhor nos aceita. Nós cometemos o pecado novamente, e quando clamamos, o Senhor nos perdoa. E nós esquecemos quem é o Senhor. E às vezes, ó Deus, queremos cobrar do irmão algo que nem nós cometemos, agimos. E muitas vezes não queremos perdoar o nosso irmão, mas queremos que o Senhor nos perdoe. Ó Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, muda a nossa mente, o nosso coração, faça com que nós tenhamos uma vida consagrada ao Senhor. Temos lutas, sim, ó Deus, o Senhor sabe das nossas lutas, o Senhor sabe de cada falha, de cada pecado que temos cometido, mas ajuda-nos, ó Deus, a fazer como Davi diz, ó Pai, sonda-me, Senhor. Ó Pai, esquadrinha, até onde nem eu me conheço, ó Deus, que o Senhor possa chegar e nos purificar, fazendo com que nós consigamos, ó Deus, sermos cheios do Espírito Santo. A Tua palavra deixou essa ordem, um imperativo ali, ó Deus, dizendo, enchei-vos do Espírito Santo. Ó Pai Santo, nós só vamos sermos crentes fiéis ao Senhor quando entendermos que nada somos e que o Senhor é tudo, e que só o Senhor pode operar um milagre na nossa vida. Ó Deus, obrigado por essa conferência que a igreja está realizando, mas como eu tenho em mente e creio que é isso tem sido trabalhado constantemente. Deus Todo-Poderoso, usa-nos. Tire, ó Deus, todo o nosso eu da nossa vida e ajuda-nos, ó Deus, a termos olhos espirituais. Como diz, ó Pai, Jonathan Edwards, o mundo, as pessoas podem nos atingir aqui na terra, mas se a nossa mente e o coração estão no céu, por mais que alguém mate os nossos filhos aqui na terra, nós não seremos abalados se estamos com a mente no Senhor. Ó Pai, não atingi esse nível, mas eu te suplico e agradeço porque teve homens cheios do Espírito Santo que assim decidiram viver para o Senhor. Faça com que eu tenha essa vida e que o Teu povo também decida, ó Pai, te servir de todo o coração, pois a quem pertence toda a honra e toda a glória, todo o louvor. Ó Pai, o Senhor é o Deus, o Senhor é o Deus da eternidade. Na verdade, se eu não estiver equivocado, como foi falado, o Senhor criou a eternidade. O Senhor está além da eternidade. O Senhor é um Deus todo-poderoso que pode cuidar de nós e nos dar condições, seja elas espirituais, emocionais, física e econômica. Pai Santo, mas que tudo que chegar a nós, que possamos usar para o Senhor e não para nós mesmos. Abençoe o Teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Pastor?